Muito bem-vindos a mais um desabafo super polêmico. Hoje, o tema é daqueles que esquentam os ânimos, né? Na Igreja Católica, a liturgia que surgiu depois do Concílio Vaticano II. Temos em mãos um livro que entra de sola nessa discussão, Em Defesa da Missa Nova, do padre José Eduardo de Oliveira e Silva. O autor, assim, ele não foge da briga. Ele compara a chamada Missa Nova do Papa Paulo VI com a Missa Antiga, o rito tridentino de 1962. E tem muita informação e desinformação circulando. E a conversa às vezes pega fogo. A nossa missão aqui é entender os argumentos do livro que defendem a missa reformada como algo católico, válido e em linha com a tradição da Igreja. Exato. O ponto central que o livro ataca é justamente essa tensão. A reforma foi tipo uma ruptura radical ou foi um desenvolvimento natural da tradição? O autor se posiciona firmemente contra o que ele chama de desinformação litúrgica. Ele quer mostrar a continuidade, a validade do rito que usamos hoje na maioria das igrejas. E ele não usa meias palavras, viu? Descreve o livro como um soco na mesa contra o que considera mentira. Ok. Bom, vamos começar a desemaranhar isso então. Peguemos uma expressão famosa. Missa de sempre. Muita gente usa, mas o livro diz que ela não é tão de sempre assim. Qual é a história por trás disso? Pois é. O livro conta que essa expressão, missa de sempre, na verdade é bem recente. Parece que foi criada por um bispo francês, Gérard Deslauriers, que era sedevacantista, ou seja, ele acreditava que a sé de Pedro estava vaga, sem papa legítimo. Segundo o autor, foi uma jogada de marketing, né? Uma forma de pegar o missal de 1962, que já tinha suas próprias reformas, e vendê-lo como se fosse a missa imutável desde sempre, desde os apóstolos. Além disso, o livro reforça que a liturgia nunca foi assim um bloco de concreto, imutável. O próprio missal de São Pio V, lá de 1570, não surgiu do nada e nem era eterno. Elementos que a gente acha super tradicionais, como o Kyrie, o Glória, o ofertório, até o cânon romano, foram mudando ao longo dos séculos. Ah, então não era algo fixo, estático. Não, de jeito nenhum. O próprio Pio V não inventou o rito. Ele organizou, padronizou a forma como a Cúria Romana celebrava na época. E depois dele, outros papas, Pio XII, João XXIII, fizeram ajustes nesse mesmo rito. O livro usa uma imagem forte. A liturgia é um organismo vivo, não uma múmia no formol. Entendi. E aquela história de que o rito novo foi inventado numa mesinha, a tal falácia do tavolino. Como o livro responde a isso? Parece uma crítica bem comum essa. O autor trata isso como um mito, sabe? Um mantra repetido para fazer parecer que a missa nova foi uma criação artificial, de laboratório. Ele argumenta que toda reforma litúrgica, em qualquer época, envolveu comissões, especialistas e, mesas, inclusive a reforma de São Pio V. A diferença, ironiza o livro, talvez seja o material da mesa. Madeira no século XVI, fórmica no século XX. Faz sentido. Mas o ponto principal é, o missal de 1970 não saiu do zero, ele se baseou no rito que existia antes, seguiu as diretrizes do Concílio Vaticano II, que a gente já vai ver quais foram, e usou décadas de estudos do chamado movimento litúrgico. O livro defende que foi um trabalho de limpeza, de simplificação e, muito importante, de enriquecimento. Por exemplo, aumentou muito a quantidade de leitura da Bíblia, surgiram novas orações e prefácios, e se recuperaram coisas antigas como a oração dos fiéis. E aqui tem um ponto que me parece crucial e que às vezes se confunde na discussão. É a diferença entre o rito e o sacramento. O livro bate nessa tecla. Bate, e muito. É fundamental para o argumento dele. A missa, como o sacrifício de Cristo que se torna presente no altar, é uma só, única, imutável na sua essência. O que muda, e mudou ao longo da história, é o rito, ou seja, a forma externa, as cerimônias, as orações que a gente usa para celebrar esse único sacrifício. Chamar de missa nova versus missa de sempre, segundo o livro, cria uma briga que não deveria existir, como se fossem duas missas diferentes. O autor prefere termos como rito vaticano ou novo rito romano, para mostrar que é o mesmo rito romano, mas renovado.
Usar as palavras certas aqui, defende ele, ajuda a não cair em armadilhas, né? Isso nos leva direto ao Concílio Vaticano II, então. Foi ele o ponto de virada. A reforma que ele pediu rompeu com a tradição? O livro diz que não. Então, o que exatamente o documento do concílio sobre liturgia, a Sacrosanctum Concilium, pediu? O livro detalha bem os pedidos do concílio, argumentando que eles buscavam aprofundar e não romper. Primeiro, a famosa Actuosa Participatio, a participação ativa dos fiéis. O autor frisa: não se trata de fazer barulho ou virar animador de auditório, mas uma participação interna, consciente, unindo a própria vida ao mistério celebrado. Ele até cita o Papa Bento XVI para reforçar essa ideia de consciência do mistério. Então não era só cantar alto ou responder. Não era ativismo, era interioridade, né? Segundo, a simplificação dos ritos. O concílio pediu ritos mais claros, com uma nobre simplicidade, tirando repetições ou acréscimos que se tornaram inúteis com o tempo. A ideia não era empobrecer, mas tornar a celebração mais direta ao ponto, mais compreensível, sem perder a solenidade. Mais clara. Isso. Terceiro, voltar às fontes, o ressurcimento. Isso significa olhar para a tradição mais antiga da Igreja para enriquecer o presente. Recuperar coisas boas que tinham se perdido, como a variedade maior de leituras bíblicas ou a oração dos fiéis, que era comum nos primeiros séculos. Era conservar e progredir ao mesmo tempo. Interessante essa ideia de buscar no antigo para renovar. Exato. E por último, o concílio reafirmou com força que a liturgia é o cume, o ponto mais alto, e a fonte de toda a vida da Igreja. Difícil dizer que o concílio queria diminuir a importância da liturgia, né? O livro fala muito em desenvolvimento orgânico, como se a reforma de Paulo VI não fosse um raio em céu azul, mas parte de um processo. Exatamente. O autor contextualiza isso bem. Lembra das reformas do Papa São Pio X no Breviário, o livro de orações dos padres, das mudanças que Pio XII fez na Semana Santa e até da encíclica Mediator Dei de 1947? Nela, Pio XII já falava que a liturgia podia e devia evoluir de forma legítima. A reforma de Paulo VI, nessa visão, veio na esteira de um movimento de estudo e renovação litúrgica que já existia há décadas, com nomes importantes como Guéranger, Guardini, Jungmann. O concílio teria abraçado e dado selo de aprovação a essas ideias. Mas e a autoridade do Papa para fazer uma reforma tão grande? Esse é um ponto que muitos críticos levantam. O Papa podia simplesmente mudar o missal assim? O livro é bem direto nisso. Lembra que a autoridade máxima para regular a liturgia é do Papa e da Santa Sé. Isso foi dito no Concílio de Trento e reafirmado por Pio XII. E dá um exemplo histórico crucial. São Pio X fez uma reforma enorme no Breviário em 1911. Mesmo que São Pio V, séculos antes, tivesse dito que aquele breviário não poderia ser mudado perpetuamente. Isso mostra, segundo o autor, que nenhuma regra litúrgica de um papa impede que um papa futuro com a mesma autoridade faça novas reformas para o bem da Igreja. Entendi. Uma autoridade não anula a outra futura. Exato. Eu menciono até um documento mais recente, de 1999, da Congregação para o Culto Divino, o Ministério da Liturgia no Vaticano, dizendo que nenhuma aprovação litúrgica de um Papa é definitiva a ponto de congelar tudo para sempre. A Igreja pode adaptar os ritos, desde que mantenha o essencial. Portanto, para o livro rejeitar o missal de Paulo VI, promulgado com a autoridade papal, é, no fundo, questionar a própria autoridade do Papa. Ele cita São João Paulo II nesse sentido. Vamos entrar um pouco mais na teologia por trás do rito reformado. Uma acusação pesada e frequente é que ele diminuiu a ideia de sacrifício, que ficou meio protestantizado. O que o livro diz sobre isso? Olha, o autor defende com unhas e dentes que o sacrifício de Cristo continua sendo o centro da missa nova. Ele lembra o que o Concílio de Trento ensinou. A missa é o mesmo sacrifício da cruz, tornado presente sem derramamento de sangue.
Cita o próprio Papa Paulo VI reafirmando isso ao lançar o novo missal. Aponta para as orações eucarísticas, especialmente a oração 1, o cânon romano, que foi mantido, e a 3, que falam claramente de oblação da vossa igreja, o sacrifício que nos reconciliou convosco. E lembra do convite, orem irmãos e irmãs para que o meu e vosso sacrifício. O sacrifício está lá, explícito. Então a acusação de ser protestante não faria sentido. Para o autor, é um contrassenso total. Porque justamente os protestantes históricos rejeitaram a ideia de que a missão sacrifício. O livro cita até o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, dizendo que a reforma, na verdade, quis destacar melhor o sacrifício de Cristo, de forma que as pessoas entendessem mais claramente o que estava acontecendo ali. O livro também fala bastante do mistério pascal, né? Essa ênfase na Páscoa em ter a paixão, morte e ressurreição, às vezes também é vista com desconfiança por alguns. Sim, o autor aborda isso. Ele argumenta que focar no mistério pascal não apaga o sacrifício. Pelo contrário, o completa, mostrando que o sacrifício de Cristo na cruz foi vitorioso, levou à ressurreição. Ele cita o Apocalipse com a imagem do cordeiro imolado, mas de pé vivo. Defende a teologia do monge Odo Cazzel, que resgatou essa visão dos padres da Igreja. A liturgia torna presente hoje o mistério total de Cristo. Rejeita a ideia de que Cazzel queria transformar a missa num simples memorial simbólico. E aqueles observadores protestantes nas reuniões preparatórias, isso não influenciou? O livro diz que eles não tiveram poder de decisão teológica. A presença deles foi mais, digamos, protocolar. O que vale, reforça o autor, é a aprovação final do Papa, que garante a ortodoxia. E sobre a participação ativa, ele volta a dizer: não é bagunça, é união interior com o sacrifício de Cristo, como diz o próprio documento do concílio. O autor parece dedicar bastante energia a rebater críticas específicas, chamando-as de mentiras e farsas. Vamos ver como ele responde a algumas das mais comuns. Já falamos da missa protestantizada e a ideia de que houve uma ruptura com a tradição. Sobre a ruptura, o argumento é que essa crítica parte de uma ideia de tradição congelada, parada no tempo, o que não seria a visão católica. A tradição é viva, cresce e se desenvolve como um organismo, lembra? Relembra as reformas anteriores de outros papas e a autoridade papal para guiar esse desenvolvimento. Na visão do livro, quem acaba rompendo com a tradição de verdade é quem rejeita o ensinamento atual da Igreja e a autoridade do Papa, o que poderia levar, em casos extremos, a posições como o sedevacantismo. E a crítica de que a missa reformada é menos sagrada ou até feia, essa pega muito no sentimento das pessoas, né? Pois é, o livro responde em algumas frentes. Primeiro, teologicamente. O sagrado da missa vem, antes de tudo, da presença real de Cristo, não só da beleza externa ou do estilo. Segundo, na prática. É preciso separar o rito em si dos abusos ou do desleixo com que às vezes é celebrado. O problema não seria o rito, mas como ele é aplicado, muitas vezes. Terceiro, de forma positiva, o autor argumenta que o novo rito bem celebrado tem sua própria beleza e solenidade e trouxe riquezas, como a maior presença da palavra de Deus. E faz um alerta: cuidado para não confundir o nosso gosto estético pessoal com a sacralidade real da missa. O livro lista 12 dessas grandes mentiras. E quanto à ideia de que a reforma causou a perda de fiéis ou a crise de vocações no Ocidente? Isso é direto na ferida. O autor argumenta que culpar a missa pela secularização é simplista demais. A crise de fé no Ocidente é um fenômeno muito mais amplo, complexo, que afetou todas as religiões, não só os católicos. Ele contrapõe com o crescimento da igreja na África e na Ásia e a força de novas comunidades no Brasil, como Canção Nova ou os eventos do Frei Gilson, que usam o rito reformado e atraem multidões. O mesmo vale para as vocações. A crise é forte no Ocidente, mas há muitos padres e religiosos surgindo em outras partes do mundo celebrando a missa nova. Ou seja, a causa seria mais cultural do que litúrgica. Pelo que o livro argumenta, sim. Ele também rebate que a missa nova foi
oposta e rejeitada, diz que foi acolhida pela imensa maioria e que a promulgação foi um ato legítimo do Papa. Nega que seja centrada no homem, antropocêntrica, afirmando que as orações são claramente dirigidas a Deus, teocêntricas, e até menciona conversões famosas como a de Scott Hahn e os recentes milagres eucarísticos ocorridos em hóstias consagradas na Missa Nova como sinais de que Deus continua agindo através desse rito. Diante de tudo isso, qual seria então o lugar do Missal Antigo, o de 1962, hoje em dia, segundo o livro? Ele ainda tem espaço? O livro segue a linha do Papa Bento XVI em Summorum Pontificum. Reconhece a validade e a beleza do missal de 1962, mas o coloca como a forma extraordinária do rito romano. A forma ordinária, a padrão, é a do missal de Paulo VI. O uso do rito antigo hoje seria uma permissão pastoral para grupos específicos e condicionada especialmente depois do documento Traditionis Custodes do Papa Francisco à aceitação clara do Vaticano II e da legitimidade da reforma litúrgica. O livro ecoa a preocupação de Francisco. O rito antigo não pode ser usado como bandeira para atacar a igreja atual ou dividir a comunidade. Então a ideia de uma guerra entre os dois missais seria artificial, na visão do autor? Exatamente. O livro vê essa oposição como fabricada. Cita Bento XVI, dizendo que são duas expressões do único rito romano. O perigo real, segundo o autor, não está nos missais em si, mas na ideologização da liturgia. Ou seja, quando se pega um rito, no caso o antigo, e se transforma numa arma ideológica contra a igreja, contra o concílio, contra o papa. Isso cria guetos, conflitos e pode até levar ao cisma. A liturgia, defende o livro, deveria unir, não dividir. Mas o livro não fica só na defesa. Ele também tenta mostrar a riqueza espiritual do próprio rito reformado, certo? O que ele destaca de positivo? Sim, ele dedica um bom espaço a isso. Primeiro, a imensa riqueza bíblica. O lecionário trienal, com leituras que mudam a cada 3 anos, abriu muito mais a Bíblia para os fiéis, como o concílio pediu. Segundo, a profundidade de muitas orações, recuperadas de fontes antigas da Igreja com uma teologia forte centrada na Páscoa de Cristo. Terceiro, essa centralidade clara de Cristo e do seu mistério pascal. Quarto, o convite constante para que cada um participe interiormente, oferecendo a própria vida junto com Cristo. Quinto, a beleza que pode vir da nobre simplicidade, como dizia Ratzinger. E tem mais. Tem sim. Sexto, o lado pedagógico. A liturgia da palavra, a oração dos fiéis, tudo isso educa na fé. Sétimo, uma invocação mais explícita do Espírito Santo, a epíclese, sobre os dons e sobre o povo. E defende até o ofertório reformado, aquele momento em que se apresentam o pão e o vinho. Diz que as orações usadas ali têm raízes em bênçãos judaicas antigas, as Berakoth, e não diminuem o sacrifício, apenas colocam o foco sacrificial principal onde ele deve estar, na grande oração eucarística que vem depois. Interessante. E tem um ponto que você mencionou que me chamou a atenção. O livro diz que muitas práticas que as pessoas associam só ao rito antigo, na verdade, são permitidas no rito novo? Exatamente. O autor argumenta que muita coisa que sumiu de algumas celebrações não sumiu por causa do rito em si, mas por causa de uma mentalidade ou ideologia que rejeitou certos elementos. Ele menciona que celebrar verso Deo, com o padre voltado para o altar, não para o povo, é permitido pelo missal novo. O uso do latim, o concílio pediu que fosse conservado, incensos, genuflexões, ajoelhar para comungar, receber a comunhão na boca, tudo isso está previsto e permitido no rito ordinário. Nossa, então a briga às vezes é por coisas que nem precisariam ser uma briga. A ausência disso em muitos lugares, segundo o livro, não é culpa do rito, mas talvez de uma má formação ou de uma interpretação ideológica que quis romper com tudo que parecia antigo. O livro insiste na importância da música sacra de qualidade, canto gregoriano, polifonia, órgão, como pede o concílio, e critica a música banal que às vezes toma conta. Pede tolerância zero com abusos litúrgicos, defendendo o direito dos fiéis a uma celebração digna e fiel às normas. E a postura do padre? Fundamental. Ele enfatiza a ars celebrandi, a arte de celebrar, a postura digna e solene do padre que ajuda a revelar o mistério, não a esconder.
Fala até de um possível enriquecimento mútuo entre as duas formas do rito e da possibilidade de uma reforma da reforma, não para voltar atrás, mas para aperfeiçoar o rito atual, talvez resgatando elementos que ajudem a expressar ainda mais o sagrado. Uau! Bastante coisa para digerir. Então, para a gente amarrar, o que significa tudo isso? Pelo que vimos da análise baseada em defesa da missa nova, a ideia central é apresentar a missa reformada não como um erro ou uma ruptura, mas como um passo legítimo, católico, dentro da tradição viva da Igreja. É um assunto delicado que mexe com a fé, com a história e, infelizmente, com muita polarização. Sem dúvida, a grande insistência do livro parece ser: vamos separar o rito oficial da Igreja dos abusos, das más interpretações ou da falta de cuidado na celebração. O convite parece ser para deixar as brigas ideológicas de lado e redescobrir a profundidade e a santidade da liturgia que a Igreja nos oferece hoje, buscando celebrá-la da melhor forma possível, com fidelidade, beleza e reverência. E para a nossa reflexão final, uma provocação que vem do fim do livro. O autor alerta para o risco de uma sacramentaria infantil e supersticiosa. Isso aconteceria quando damos um peso exagerado, quase mágico, às formas externas, sejam antigas ou novas, e esquecemos o principal: a ação de Cristo no sacramento. Fica a pergunta: será que nossa busca, às vezes tão ansiosa por uma forma litúrgica perfeita, pode acabar sem querer, escondendo o próprio mistério que ela deveria nos revelar? Algo para continuarmos pensando. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. Se você gostaria de ter mais conteúdos como esse, deixe o seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal.